Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. O Instituto de Educação Flores da Cunha, na região central de Porto Alegre, foi arrombado pela segunda vez nesta semana, com perda de computadores, notebooks e projetores multimídia. As aulas foram suspensas no colégio estadual. Desta vez, os prejuízos são maiores para a comunidade escolar. O Instituto de Educação fica na Avenida Osvaldo Aranha, no bairro Bonfim. As salas de aula foram revistadas e não vão ser ocupadas hoje pelos 1.800 estudantes da instituição. De acordo com a direção, a escola está sem segurança há 2 meses. No primeiro roubo, os ladrões levaram somente um computador portátil. Nesta manhã, o presidente da Fundação de Economia e Estatística recebeu a imprensa para marcar a semana do aniversário de 42 anos da instituição. No encontro também foi lançada a nova edição do RS em Números, que atualiza os principais indicadores sobre a realidade socioeconômica do Rio Grande do Sul. O documento traz informações sobre a população, o comércio exterior, emprego, índice de desenvolvimento socioeconômico, a saúde e a educação do Estado. Eu fico muito feliz de participar dessa publicação, é a terceira que a FEE faz. Em comemoração aos 42 anos, é uma publicação bilíngue. Fizemos aqui um café da manhã com toda a imprensa exatamente para divulgar e fazer o lançamento de números de estatísticas econômicas e sociais, reforçando a parceria e a importância que a FEE tem na produção de dados e informações para toda a sociedade. O projeto de lei que reduz de 40 para 10 salários mínimos o pagamento das requisições de pequenos valor, as RPVs, foi aprovado pelos deputados gaúchos. Em votação apertada, coube ao presidente da Assembleia o voto decisivo. A aprovação do projeto do Executivo foi criticada por entidades como o CEPER Sindicato e a OAB do Rio Grande do Sul. A aprovação gerou forte protesto nas galerias da Assembleia. A votação foi apertada e empatou em 24 votos a favor e 24 contra. A decisão ficou para o presidente da Casa, Edson Brum, que sentenciou a aprovação do projeto de lei. Votei com a minha consciência e pelo melhor pelo Rio Grande. E o projeto é igual ao que foi apresentado no governo passado pelo governo Tarso Genro. Portanto, muito tranquilo na votação. De acordo com o texto, o teto para o pagamento das requisições foi reduzido de 40 para 10 salários mínimos e não para 7, como previa o texto original. O que passar desse valor se torna precatório, que não tem prazo definido para ser quitado, diferente das RPVs, que devem ser pagas em até 2 meses. Outra mudança feita via emenda é que a vigência da lei vale para as próximas ações, não modifica as decisões já tomadas nas execuções em curso. O Estado do Rio Grande do Sul está numa situação que é inadiável, termos que tomar medidas como esta, onde restringe o gasto do cofre público para poder, no mínimo, ter condições de honrar com os compromissos de folha e um mínimo de custeio e de melhoria para o Rio Grande. A partir de agora, o governo, lamentavelmente, não tem qualquer obrigação de pagamento de RPVs. Isso é um prejuízo enorme para a sociedade, com pouco retorno, na verdade, para o governo. O resultado também é criticado por diferentes entidades, como o CEPER Sindicato. A 62 da Lei Nacional dizia que os estados teriam 180 dias para regulamentar. Isso foi em 2010. Portanto, já o prazo venceu, não poderia acontecer isso agora. Todas as entidades, a OAB, todos nós, vamos arguir a inconstitucionalidade. A OAB afirma que o projeto é inconstitucional e que vai tomar medidas judiciais adequadas junto aos órgãos competentes. E já sob as novas regras das RPVs, 27 mil professores aposentados vão receber a devolução da Previdência Suplementar cobrada indevidamente na década de 90. O acordo que garante o pagamento foi assinado ontem.
O pagamento é relativo à previdência suplementar de 2% cobrada entre 1996 e 2000. 27 mil professores aposentados vão ser beneficiados pelo acordo, que prevê o recebimento das verbas via RPVs no prazo de 24 meses. Para cumprir o compromisso, o Estado vai gastar R$ 3.300.000 por mês. Isso demonstra como é possível, mesmo num ambiente de crise que nós vivemos, com iniciativas criativas, fazer mais mesmo com menos. O governo federal sancionou na semana passada a lei que muda a forma para calcular a aposentadoria. No entanto, a desaposentadoria foi vetada. A matéria está no Supremo Tribunal Federal para ser julgada. Segundo o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, mais de 70 mil processos na Justiça estão aguardando a decisão do STF. Para esclarecer dúvidas sobre esse assunto, nós estamos recebendo a presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, a advogada Jane Berwanger. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bom. Primeiramente, a senhora poderia explicar o que é a desaposentadoria? Bom, a desaposentadoria, também chamada desaposentação, é a troca da aposentadoria. Por exemplo, uma pessoa que se aposentou com menos idade, menos tempo de contribuição, contribuiu mais alguns anos e teria como incorporar esse tempo a mais no seu benefício. Então, ela troca o benefício antigo, de menor valor, por um benefício novo de maior valor. O que uma decisão favorável do Supremo poderia modificar nas novas regras? Bom, então, apesar de a presidente Dilma ter vetado, a questão continua no Supremo Tribunal Federal. Na bem da verdade, esse veto não muda nada aquilo que está em discussão, porque o Supremo vai julgar a questão do ponto de vista constitucional. Se a Constituição garante alguma retribuição às pessoas que continuaram contribuindo após a aposentadoria ou se não garante isso. Então, a questão ainda vai ser julgada e vai afetar todas as pessoas que já estão na Justiça e que poderão ainda entrar na Justiça. A nova regra já está valendo? A nova regra de cálculo do benefício, também aprovada na semana passada, já está valendo. A medida provisória, parte desse aspecto já estava valendo desde junho, agora consolidada na lei, em que as pessoas que somam 85 pontos se mulher, 95 se homem, somando a idade e o tempo de contribuição, nesses casos não tem fator previdenciário. Por exemplo, uma mulher com 55 anos de idade e 30 de contribuição, ela somou 85, não tem incidência do fator previdenciário. Isso, num caso desses, deixa de tirar do benefício dela 30%. Então, é um ganho significativo. Quem que ganha com esse novo cálculo? Todas as pessoas que chegam hoje a essa soma ganham na medida em que não se aplica o fator previdenciário quando ele prejudica o benefício. O fator previdenciário é uma fórmula que leva em consideração a idade, o tempo de contribuição e a expectativa de sobrevida. Por exemplo, uma mulher que contribuiu por 30 anos e tem 55 anos de idade, o fator previdenciário tiraria 30% do benefício dela. Um homem que tem 60 anos de idade e contribuiu por 35 anos, tiraria 15% do benefício. E agora, com a fórmula 85-95, deixa de ter essa perda. Porém, é importante dizer que a pessoa que não atingiu essa soma, mas que tem pelo menos 30 anos de contribuição mulher, 35 anos de contribuição homem, poderão continuar se aposentando. Só que aí tem o fator previdenciário, ou seja, vão continuar tendo uma perda em relação à sua média, que é o chamado fator previdenciário. Então, fica as duas opções. Ganha na medida que tem a possibilidade de não aplicar o fator previdenciário. Se beneficiam as pessoas que optam por esperar mais tempo ou que contribuíram mais tempo até chegar à aposentadoria. E por que a nova fórmula leva em consideração a expectativa de vida? A nova fórmula, ela soma a idade e o tempo de contribuição. A expectativa de sobrevida ainda permanece apenas no fator previdenciário. Então, nesta nova fórmula, porque as duas regras continuarão existindo, né? Para quem não soma 85 mulher, 95 homem,
aplica o fator previdenciário, que a expectativa de vida é levada em consideração. É importante dizer também que esta fórmula vai aumentar, ela vai para 86, 96, vai aumentando até que em 2027 ela passa a 90-100. Hoje, nós encontramos um número grande de pessoas que poderão se beneficiar da fórmula 85-95. Já quando ela chegar a 90-100, vai ser menos provável, porque uma pessoa, por exemplo, um homem com 60 anos de idade, ter contribuído por 40 anos não é muito comum. Já um homem com 60 anos de idade e 35 de contribuição é mais comum. Então, com o tempo, a fórmula também acaba não sendo mais tão interessante. A regra é diferente para alguma profissão? Sim, os professores, eles têm, a própria Constituição garante a eles uma regra diferenciada, eles se aposentam com 5 anos menos de contribuição, então a professora soma 80 e o professor 90 hoje. Vai aumentando também gradativamente até chegar a 85, 95. No caso dos professores. Outra situação também diferenciada é daquelas pessoas que exercem atividades especiais, por exemplo, sujeitos a ruído, a produtos químicos. Nessas situações, existe uma aposentadoria chamada especial, aposentadoria especial. Também podem se enquadrar médicos, dentistas, conforme o caso. Nessas situações, o tempo de contribuição é de 25 anos, não é 30 nem 35, é de 25 anos para homens e mulheres e não tem fator previdenciário. Então, na verdade, essa fórmula não vai se aplicar para eles. E também a fórmula não se aplica ou não tem relevância para quem ganha salário mínimo, porque essa pessoa igual vai ter sempre o salário mínimo. Então, se ela se aposentar 5 anos mais cedo, 5 anos mais tarde, o valor do benefício será da mesma forma o salário mínimo. Tá certo. Jane Berwanger, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Obrigada, uma boa tarde. Boa tarde. A instabilidade atinge várias regiões do estado nesta quarta-feira. Porto Alegre tem períodos com chuva à tarde e à noite. A máxima chega aos 27 graus. As pancadas também atingem Novo Hamburgo, onde a tarde vai ser abafada, 28 graus. Já em Tramandaí, no litoral norte, a máxima é de 25. O tempo fica instável. O mau tempo segue causando transtorno aos gaúchos. A quarta-feira amanheceu nublada em todo o estado e a Defesa Civil alerta para o risco de chuvas intensas atingir grande parte do interior do Rio Grande do Sul. Nas regiões sudoeste, noroeste, nordeste e central, há risco de ventos fortes, alagamentos e incidência de tempestades de raios e granizo. A previsão é ruim principalmente para os municípios da fronteira e das Missões, que já sofrem com consequências do temporal de ontem. Em Tuparendi, casas foram destelhadas. Em Bagé, a chuva abriu crateras em ruas da cidade, deixou 1.500 pessoas sem luz devido à queda de postes. Um ônibus escolar foi atingido sem deixar feridos. As rajadas de vento chegaram a 144 km por hora no município, forte o suficiente para derrubar silos de armazenamento de grãos. Em São Borja, a prefeitura estuda decretar estado de emergência. Mais de 50 casas foram destelhadas. As aulas foram suspensas. 80% da cidade ficou sem luz e a prioridade agora é restabelecer o abastecimento de água, que também foi cortado. As chuvas que voltam a cair com força no estado afetam também quem ainda convive com os danos provocados pelas chuvas e tempestades de outubro. Em Canoas, a população enfrenta longas filas para conseguir recursos e reconstruir suas moradias. No bairro Rio Branco, a fila para realizar o cadastro para a liberação do FGTS começou a se formar ontem à tarde. Mais de 1.000 pessoas esperavam por atendimento hoje de manhã. A fila em frente à igreja é do tamanho do sofrimento de quem perdeu tudo com a chuva. Que horas a senhora chegou aqui, dona? 4 horas da tarde. De ontem? De ontem. Passou toda essa madrugada na fila? Estou até tonta, até passando mal, não sei nem se eu vou conseguir chegar. A avó e neta de 8 anos passaram a madrugada aqui. Tava muito frio de madrugada, né? Mas a gente ficou aqui, ela dormiu um pouco no colo e ficou. E isso tudo pela necessidade de encaminhar logo o documento? Sim, porque daí você deixa para depois, não tem, né?
No fim da fila, Rosângela se preparava para um longo dia em cima da cadeira de rodas. É complicado, porque a gente não pode estar faltando no trabalho. Então, assim, hoje eles me liberaram, então eu tenho que fazer isso hoje. Já a Aline preferiu ter certeza dos documentos antes de começar a espera. Eu estou procurando esse negócio, essa informação, já desde da chuva que deu. Já fui na casa, já fui na prefeitura e tal. Cada um fala uma coisa diferente. Nós estamos em frente aqui ao número 718 da rua José de Alencar. Esse é o ponto final aqui, a fila termina aqui. É muita gente e nós, com a câmera, não conseguimos mostrar tudo isso de uma vez só. Então, nós vamos começar a caminhar agora. Eu não vou parar, vou até o fim e nós vamos ver quantos minutos eu vou levar para conseguir chegar lá no fim da fila. Agora, nesse momento, 9h55 da manhã. Vou começar a caminhar. A chuva apertou, a gente está vendo muita gente com guarda-chuva. Esse guarda-chuva aqui estragou, vai ficar aí, amigo? Guarda-chuva estragado. Outras pessoas aqui, a gente vê muita gente com cadeirinhas, ó, porque passaram a noite, porque chegaram ontem aqui. Vamos seguir caminhando. Vamos ver quanto tempo a gente vai levar. Número 452 aqui da José de Alencar, ou seja, nós caminhamos cerca de 300 metros debaixo de chuva forte. São 10h01 agora, 6 minutos de caminhada. A gente está chegando aqui na esquina da igreja, onde está sendo feito o atendimento. Mas a espera não termina no portão da igreja. Dentro do saguão ainda há bastante gente. Primeiro, os interessados cadastram um número de celular para receber os avisos da Caixa. Depois, preenchem a solicitação do saque do FGTS, com valor máximo de R$ 6.200. Moradores de apartamentos e de bairros que não foram 100% afetados ainda têm que comprovar os danos. Duas situações que tem que comprovar o dano. Quando está numa área não atingida 100%, que é o caso da região nordeste da cidade de Canoas, que é ali na região de Guajuviras. E a outra situação, e mesmo nas áreas que tem 100%, são as pessoas que moram em apartamento, né? Porque como não foi uma inundação, foi chuva, e a chuva pode ter danificado todos os apartamentos, com quebra de telhas na parte da cobertura e vidro nos apartamentos. O Barco Cisne Branco e a empresa Cais Mauá do Brasil estão realizando uma campanha de arrecadação de doações para os desabrigados das ilhas do Delta do Jacuí. O SOS Ilhas está mobilizando a população para auxiliar os moradores das ilhas que tiveram suas casas alagadas pelas chuvas de outubro. Até 15 de novembro, o último dia da Feira do Livro de Porto Alegre, o passeio do Barco Cisne Branco terá como ingresso uma doação para os necessitados. Quem quiser ver o Guaíba e a capital gaúcha de outros ângulos, precisa apenas levar um alimento não perecível, produtos de limpeza ou roupas. O passeio agendado para a campanha é o do horário das 9h da manhã, no Armazém B do Cais Mauá. O Barco Cisne Branco leva até 60 pessoas. Chuva com trovoadas nesta quarta-feira em Santa Cruz do Sul, na região central. A temperatura é de 28 graus à tarde. Santa Maria tem máxima de 27. Há risco de temporal, porém de curta duração. Assim como em Cachoeira do Sul, onde a máxima chega aos 28. Com a aproximação do final do ano, surgem novas oportunidades de emprego, as chamadas vagas temporárias. A expectativa de aumento das vendas devido às datas comemorativas leva empresas e lojistas a reforçarem suas equipes e, assim, abrirem espaço para quem está à procura de um trabalho. E é o que a gente vai conferir na reportagem da TV Fevale, parceira da TVE, lá em Novo Hamburgo. Gerson é proprietário de um mercado. Ele conta com uma equipe de 32 colaboradores. Esta equipe já foi formada durante o ano e dá conta do recado. Mas Gerson comenta que no final do ano é comum abrir vagas temporárias. Claro que alguma coisa ou outra a gente acaba incrementando e procura pessoas dispostas, né? Pessoas que estejam com vontade de trabalhar. Muitas vezes aqui no comércio também é uma oportunidade bacana da pessoa conseguir se colocar e mostrar o seu potencial. Para o vice-presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Novo Hamburgo, CDL, o aumento nas vendas causado pelas datas comemorativas aquece o mercado e as oportunidades de vagas temporárias já estão surgindo.
É uma época de fortalecimento e a gente espera, como em todos os anos, que tenha um incremento. A gente já está sentindo isso, um aumento de contratação a níveis consideráveis, relativamente bom para o ano que a gente está passando, mas espera que agora, ainda quando chega a época mais próxima ao final de ano, que a gente tenha um incremento ainda maior. Segundo a coordenadora do Cine de Novo Hamburgo, a procura por vagas temporárias acontece em todas as áreas. E são os jovens quem mais procuram oportunidades neste período. Agora, nessa época de final de ano, as empresas, o comércio, principalmente, tende a abrir algumas vagas, né? E essa procura também acontece aqui. Há uma procura bem intensa dos jovens, tentando um espaço também nesse momento, né? Justamente porque a gente tem como colocar rapidamente o profissional no mercado, logo em seguida, de acordo com a necessidade desse empregador. E aqui é um serviço totalmente gratuito, né? Tanto para o empregador quanto para o trabalhador. Fim de ano chegando e o Papai Noel já está a postos para receber os pedidos de presente das crianças. A tradicional campanha de Natal dos Correios foi lançada em todo o país. No Rio Grande do Sul, as cartinhas vão ser encaminhadas para a casinha do Papai Noel, que foi montada no Memorial do Rio Grande do Sul, no centro de Porto Alegre. Neste ano, apenas crianças matriculadas na rede pública de ensino ou em creches, abrigos, orfanatos e núcleos socioeducativos vão ser selecionadas. Para evitar que o Papai Noel se confunda com os endereços, os presentes vão ser entregues nas próprias instituições. Em muitas situações, nós não localizávamos a criança por erro no endereço. E agora, sendo vinculada à comunidade escolar, é feito, esperamos nós que seja feito assim, um trabalho em sala de aula com os alunos, onde eles, além de ter o aprendizado da escrita, da redação de uma correspondência, eles vão também aprender a fazer o endereçamento correto da correspondência. Quem tiver interesse em atender os pedidos da criançada pode retirar as cartas na casinha do Papai Noel entre os dias 24 de novembro e 12 de dezembro. Os presentes doados devem ser entregues no mesmo endereço, Rua 7 de Setembro, número 1020. Quarta-feira de chuva forte na região da Serra. Em Caxias do Sul, as temperaturas ficam amenas, faz 23 graus. Céu nublado com pancadas na região norte. Em Passo Fundo, a máxima é de 24 à tarde. Há risco de temporal no noroeste. Os termômetros de Ijuí ficam na marca dos 25 graus. Veja daqui a pouco. Diabetes. Como conviver com essa doença que atinge mais de 7 milhões de brasileiros? E em instantes, em meio à polêmica, Uber deve começar a operar em Porto Alegre no mês que vem. Apoio House On Home Store. Dele morreu. Bonito tu tomar o problema dos outros pra ti. É, ele é meu amigo, né? Sou filho do Lúcio. Eu tô aqui por causa de um documento que ele disse que vocês têm entregue. E avisa pra ele que se ele quiser tomar o nosso dinheiro, ele que vem aqui pessoalmente. Previsão de chuva com trovoadas em Uruguaiana, na fronteira oeste. À tarde vai ser abafada, faz 28 graus. São Borja deve ter grandes volumes de precipitação. A máxima é de 27. Possibilidade de temporal em Alegrete. Os termômetros marcam 26 graus. Um aplicativo da empresa Uber, que já causou muita polêmica em países da Europa e também em capitais como Rio de Janeiro e São Paulo, deve começar a operar no mês que vem aqui em Porto Alegre.
Mas o serviço enfrenta a resistência dos taxistas. Eles alegam que a concorrência é desleal e ilegal. A Uber atua em mais de 60 países. No Brasil, o aplicativo que oferta transporte de passageiros em carro particular começou a operar sob protestos em outras capitais. A empresa avisa que em dezembro começará a prestar o serviço em Porto Alegre. O cadastramento de motoristas profissionais está sendo feito na internet. O usuário precisa baixar o aplicativo e criar uma conta. Os chamados são feitos exclusivamente por meio da plataforma online. Ao acionar o serviço, o usuário recebe uma estimativa do custo final da corrida. O pagamento é feito somente no cartão de crédito. Os argumentos da empresa Uber para se estabelecer no Brasil são tentadores para uma população que enfrenta o fechamento gradual de postos de trabalho e a poluição ambiental gerada pelo excesso de veículos nas ruas. Mas não é só isso, uma população que também enfrenta a qualidade oscilante de um serviço de transporte público que não tem concorrência. A Uber estima que em um ano vai abrir 30 mil oportunidades de trabalho no país e que vai estimular as pessoas a deixarem o seu carro na garagem. Além disso, a qualidade do serviço deve ser controlada de uma forma simples. Pelo aplicativo, o passageiro avalia o desempenho do motorista, que precisa ter média de 4,6 para continuar cadastrado no serviço. A ideia agrada. Os táxis convencionais a gente não tem como avaliar, não tem como dar um feedback. Pelo que dá para ver, os carros são melhores, são de melhores qualidade, melhor conforto. Então acredito que talvez seja alguma coisa melhor, né? Eu acho bem legal, é uma alternativa a mais para quem precisa, né, se deslocar. Mas se os passageiros têm a expectativa de que a livre concorrência estimule a melhoria do serviço e a redução do valor da corrida, os taxistas estão pessimistas. Eu acho que vai prejudicar a categoria. Vai prejudicar a categoria e eu vou largar. Vou passar público. Não vou ter compromisso com nada. Vai ser muito melhor eu trabalhar no Uber do que eu trabalhar no táxi. São quase 4 mil táxis transportando, em média, 200 mil passageiros por dia. Para o sindicato da categoria na capital, o serviço da Uber é ilegal. Na nossa avaliação, é extremamente simples a situação. Esse tipo de serviço é proibido e cabe à IPTC, que nos cobra, coibir esse tipo de atividade. Porque se nós temos que seguir todas as regras, todas as normas e pagar todas as taxas, e uma outra empresa pode ingressar para fazer o mesmo serviço que nós fizemos sem cumprir nenhuma regra, há uma disparidade total e uma injustiça total entre um e outro. A IPTC, que fiscaliza os táxis em Porto Alegre, afirma que, para operar, o novo serviço tem que estar de acordo com a legislação municipal. A gente está aguardando a questão do Uber, a gente viu as manifestações de que até o final de dezembro eles devem estar iniciando a operação em Porto Alegre, então a gente aguarda esse diálogo e essa conversa, até porque para prestar esse tipo de serviço de transporte individual deve-se ter um regramento mínimo, pelo menos, para a prestação desse serviço. Em Porto Alegre, um projeto de lei que tramita na Câmara de Vereadores para proibir o uso do Uber pode ser votado até o final do mês. Bom, agora vamos falar de saúde. O Brasil é o país latino que apresenta o maior número de pessoas com diabetes e o quarto no mundo. Estima-se que em 2019, no território nacional, haverá 19 milhões de diagnósticos da doença. Em Porto Alegre, o Congresso da Sociedade Brasileira, que trata do tema, avalia este cenário de impacto considerável na economia. O diabetes é uma doença crônica que altera os níveis de glicose no organismo e pode levar a danos nos órgãos e até a amputação de membros. O diabetes do tipo 2 está ligado aos hábitos de vida. 80% dos pacientes com a doença são obesos. 13 milhões de brasileiros sofrem com esse mal. Há poucas décadas era diagnosticado em pessoas a partir de 30, 40 anos de idade. Atualmente, o diagnóstico vem aumentando entre jovens e crianças. Um estilo de vida equivocado, em que as crianças, adolescentes hoje não saem tanto, as brincadeiras não são mais na rua, são dentro de casa, violência, novas tecnologias, seja o que for, e com isso não gastem essa energia acumulada,
com um acúmulo também de calorias. Hoje as refeições não são mais as clássicas, aquelas refeições de antigamente, o velho arroz, feijão, um bife, uma salada. Hoje a gente vê muito a refeição rápida, né? Quer em lanchonetes ou quer mesmo em casa, essas refeições rápidas são muito mais ricas em gordura, então o valor calórico dos alimentos que estamos ingerindo é cada vez maior. O Congresso da Sociedade Brasileira de Diabetes, que acontece até sexta-feira na Fiergs, discute formas de controlar, prevenir e tratar o problema. O evento também apresenta novas tecnologias, além de pesquisas clínicas e de grupos acadêmicos. Em termos de farmacoeconomia, é muito importante isso, porque o custo com diabetes, em termos de saúde, de gasto com saúde numa nação, é extremamente grande, já que o diabetes é a maior causa de amputação de membros inferiores, é a maior causa de insuficiência renal crônica, é a maior causa de cegueira adquirida. Então, tudo isso leva à precocidade também nas aposentadorias e uma série de coisas que impactam fortemente uma nação, né? Bom, apoio ao Dia Mundial do Diabetes, que acontece nesse sábado, dia 14, a Medtronic, parceria aí da Bayer com a Associação de Diabetes Juvenil, e vai levar ao Parque Mariano Brasil o caminhão que faz controle da doença, oferecendo aí testes gratuitos, material educativo sobre o problema de saúde. Nós vamos conversar com a Denise Franco, que é diretora do Departamento de Educação da Associação de Diabetes Brasil. Boa tarde, Denise, tudo bem? Boa tarde. A gente viu um pouquinho sobre a questão do diabetes ali na matéria. Vamos explicar melhor o que caracteriza o diabetes. O que chama mais atenção no quadro clínico de diabetes é você ter alguém que tem na família que tem a doença. Então, te dá chance, 30% de chance a mais do que a população em geral de ter diabetes. Se está acima do peso e se está mais sedentário. E se está junto com isso, você tem um quadro que chama mais atenção. Fazer muito xixi, tomar muita água, começar a perder peso e continuar comendo, mas está perdendo peso, pode ser um dos sinais, os sintomas do diabetes. Esses são os sintomas, são as causas corriqueiras que o pessoal tem que prestar atenção. Então, você tem os fatores de risco, que eu falei logo no começo, seguido de um quadro clínico. Esses sintomas que a gente chama, nós chamamos de quadro clínico. E por que geralmente as pessoas têm tanta essa doença e muitas vezes até não sabem que tem essa doença? 50% das pessoas não sabem que tem a doença, né? Porque é uma doença que muitas vezes vai, principalmente o tipo 2, que é uma doença que a gente chama progressiva. Então, as pessoas começam a sentir um cansaço, um mal-estar, e ele fala, porque eu estou trabalhando muito, aí faz muito xixi, se é no caso do homem, ela fala, pode ser que seja minha próstata. Então, tem um quadro clínico que muitas vezes pode ser arrastado, e às vezes o diagnóstico é feito com uma complicação já presente, por exemplo, o infarto agudo do miocárdio. Isso traz risco para essas pessoas? Com certeza, né? É importante ali saber que tem um risco e tentar prevenir, porque nesta fase da doença você consegue prevenir. Então, você sabe que tem o fator de risco, está acima do peso e está sedentário, toma cuidado. Tem uma forma da gente saber alertar a população que, diante dos fatores de risco, se ela conseguir fazer a prevenção, diminuir peso, ser mais ativo, você pode intervir na evolução da doença. Pois bem, se conseguir tratar de forma adequada, a pessoa pode ter uma vida normal ou quase normal? Com certeza, você tem os cuidados que você tem que ser inseridos no seu dia a dia, né? Tem que mudar a sua qualidade de vida. Você está sem atividade? Vamos fazer um pouquinho de exercício. Dá para você inserir um plano alimentar em que você fraciona a comida, reduz o sódio, diminui um pouco as frituras. Isso pode intervir beneficamente, diminuindo os níveis de glicemia e diminuindo o risco, principalmente das complicações. Sim, e percebe-se, houve uma evolução realmente no aumento de pessoas com esse tipo de doenças? Percebe-se esse aumento, assim, em virtude da nossa vida, da forma de vida que nós vivemos? Com certeza, né? Como você mesmo falou, o Brasil é um dos países que está aumentando a porcentagem de pessoas com doença. Nós estamos seguindo fast food, não tem exercício, então, você deixa as crianças dentro de casa assistindo videogame. Justamente. Né? Então, isso a criança, que antes a gente não tinha diabetes tipo 2, principalmente nos Estados Unidos, a incidência do diabetes tipo 2 nas crianças e adolescentes está aumentando. Bom, nos dias 13, 14 e 15, agora, né?
Bom, estará um caminhão de controle da doença oferecendo testes gratuitos de diabetes. Vamos falar sobre essas atividades, o que vai acontecer, o que Acho que a coisa vai ter mais oportunidade de ver. A coisa mais importante para a população é a informação, né? Se você sabe quais são os fatores de risco e pode intervir neles, está aí um caminho para você diminuir o risco de ter a doença. Uma das formas que a gente tem é fazer aquele teste, que é um teste simples, que faz na ponta de dedo, e você sabe se está com os níveis de glicemia mais altos ou não. Mas não adianta fazer o teste se a gente não sabe o que fazer com ele. Por isso é importante orientação. E esse caminhão do controle, o que ele vai fazer é isso. Além de fazer os testes, poder oferecer para a população informações de como se cuidar e se ele está no risco. O caminhão vai estar onde? Vai estar Parque Marinha Brasil, em Porto Alegre. Em Porto Alegre, de 13, 14 e 15, a partir das 10 horas até as 17. 10 horas da manhã até as 5 da tarde. O pessoal pode ali conferir, ter orientação e fazer testes. Tá certo, conversamos com a Denise Franco, é diretora de Educação da Associação de Diabetes Brasil. Denise, muito obrigado pela tua gentileza e pela tua atenção aqui conosco. Obrigado pela informação. A informação é a melhor coisa para intervir na evolução. Muito obrigado. Tchau, tchau. Veja a seguir os leitores que garimpam por saldos na Feira do Livro de Porto Alegre. E também, espetáculo comemora os 100 anos do sambista Túlio Piva. Apoio House On Home Store. A gente vai continuar falando do esporte, porque está conosco o Farid Germano Filho. Boa tarde, Farid. Boa tarde, senhor Marcelo. Boa tarde a todos os telespectadores do Canal Aberto. Nós começamos falando de ginástica de trampolim. Uma atleta que treina na Univates, aqui no estado, é um dos principais destaques do esporte. No início deste mês, ela conquistou medalha no Campeonato Sul-Americano e agora se prepara para o torneio mundial da categoria, que ocorre no início de dezembro na Dinamarca. E quem nos conta um pouco mais é a reportagem da TV Univates, parceira da TVE em Lajeado. Confira. Letícia tem apenas 16 anos de idade, mas já é uma das promessas da ginástica. No trampolim, a jovem representa não apenas a Univates, mas sim o Brasil. E no início de novembro, conquistou o primeiro lugar no trampolim normal e ainda ficou com a terceira colocação no duplo mini trampolim no Campeonato Sul-Americano. Minha sensação na hora foi de não acreditar, porque eu não tinha ganhado nenhuma competição internacional ainda. E aí foi a primeira vez. Então eu me senti muito emocionada. A primeira coisa foi ligar para os meus pais e falar a notícia, falar para todo mundo que eu tinha conseguido. E quando eu descobri que a minha meta tinha sido alcançada, foi muito feliz, eu fiquei muito feliz. A ginasta é natural de Belo Horizonte e pratica o esporte há 10 anos. No início de 2014, ela veio para Lajeado fazer parte da equipe da Univates. Em cima do trampolim, a coisa é séria, mas ainda está muito longe de ser uma profissão. Eu falo que é um esporte, porque no Brasil o meu esporte, que é a ginástica, não é muito valorizado. Então eu não vejo um futuro muito promissor aí. Mas eu amo o que eu faço, então eu me dedico ao máximo, levo super a sério. Mas eu acho que, por enquanto, ainda não é um futuro promissor. E a família veio junto para Lajeado. Quem escolheu a Univates para a Letícia treinar foi a mãe dela. Apesar dos aparelhos serem aparelhos brasileiros e em competições, são aparelhos europeus, né? Mas a estrutura aqui, a infraestrutura é muito boa aqui. Então a gente veio atrás disso mesmo. E oportunidades, né? Que eles
apoiaram muito a Letícia. Lilian faz questão de acompanhar as apresentações da filha quando pode. O apoio é fundamental para que ela consiga bons resultados. Difícil é manter a calma do lado de fora. É de ansiedade, né? De toda mãe, todo pai, de segurar a ansiedade, de olhar, de torcer muito, de vibrar com os resultados. E quando não dá certo, de estar lá para apoiar. Parabéns a Letícia, e tomara que o esporte, a Letícia disse que o esporte, muitas vezes ele não pode se viver como profissão, né? Tomara que no ano que vem, a partir do momento da realização da Olimpíada no Brasil, seja encarado vários esportes e vários talentos de uma maneira bem diferente, né? Do lado positivo, evidentemente. No Canal Aberto, nós recebemos o educador físico, um trabalho extraordinário, e ecoterapeuta Sandro Fernandes, que desenvolve um importante projeto na Sociedade Hípica Porto-Alegrense, o Cavalo Amigo. Sandro, boa tarde, prazer em tê-lo aqui na TV. Prazer é todo meu, Farid, obrigado pelo convite, é um imenso prazer estar aqui. O que é o Cavalo Amigo, Sandro? Então, Farid, o Cavalo Amigo, ele nasce há 15 anos atrás, né, para atender uma específica criança com uma paralisia cerebral dentro da Sociedade Hípica. E aí começamos a ter bons resultados e a coisa foi crescendo. E hoje, esse mês passado, comemoramos 15 anos de... 15 anos. Que aproximadamente 1.500 atendimentos ao longo desse tempo todo aí, né? A partir de que idade pode-se fazer o uso e existe algum limite de idade para se fazer uso da ecoterapia? A ecoterapia é bem ampla, né? Vai dos 2 até os 90, né? Tem pouquíssimas contraindicações, eu diria que seria problemas no quadril, luxação de quadril, né? Espinha bífida, mas enfim, seria para todo tipo de crianças, jovens e adultos que querem melhorar a sua qualidade de vida. E isso aí independe de ter algum sintoma ou de ter algum problema, ou um síndrome de Down ou um mal de Parkinson lá na idade mais avançada. A ecoterapia ela é indicada para esses casos? Sim, a ecoterapia ela nasce lá nos anos 70, 80, né, com esse cunho, né, de reabilitar crianças especiais, né? Formidável. Síndrome de Down, como tu próprio mencionaste, autismo, agora a gente tem alguns distúrbios novos, como déficit de atenção e hiperatividade, mas fundamentalmente, assim, para crianças que precisam fazer alguns ajustes, vão mal na escola, com mau comportamento, pais não dão limite. Então, realmente, a ecoterapia, ela avança nesse sentido de proporcionar a essas crianças limites, né, para que essas crianças sigam em frente e comecem a ter boas notas na escola. Né? Então, tem esse cunho também educativo, né? Quem pode participar e como fazer para chegar até a Sociedade Hípica e ser um praticante da ecoterapia? Farid, a Sociedade Hípica Porto-Alegrense hoje ela é aberta à comunidade, né? Não precisa ser sócio para fazer a ecoterapia, para fazer a escola de equitação. Inclusive, assim, como nós atendemos várias crianças como eu citei para ti, com déficit de atenção, então essas crianças elas rapidamente se ajustam. E os resultados são notados rapidamente? Muito rápido. O que demoraria 1 ano e meio, 2 anos em consultório, a gente consegue em 3, 4 meses. Né? Sim. E aí a nossa alta é passar para a escola de equitação da Sociedade Hípica. Sensacional. Que é a melhor que temos aqui no Rio Grande do Sul. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Cuidado com as clandestinas, né? Atenção. Exatamente. Nosso tempo está terminando, mas cuidado com as clandestinas, né? Exatamente. O centro de ecoterapia, quem for procurar esse serviço, entre no site da Associação Nacional de Ecoterapia, lá tem o cadastro de todos os centros que são regulamentados, né? Que é importante ter o centro regulamentado com profissionais habilitados, né? Não é procurar um fundo de quintal aí, não, né? Sandro Fernandes, nós teríamos aqui mais umas 200 perguntas para te fazer e com certeza no nosso TVA Esportes aos sábados a partir das 2 da tarde nós vamos poder desenvolver esse assunto que é de extrema importância para a sociedade e conte conosco da TVA, canal aberto e o TVA Esportes. Obrigado pelo convite e estamos sempre à disposição, Farid. Parabéns pela excelência do trabalho. Obrigado. Obrigado.
Bagé, na região da Campanha, tem previsão de céu nublado com algumas aberturas de sol. A tarde vai ser abafada, faz 28 graus. Já em Pelotas, a máxima é de 25. O dia vai ser de nebulosidade variável. Tempo parcialmente nublado e temperaturas amenas em Rio Grande. Faz 23 graus à tarde. O auditório do Colégio Municipal Pelotense, em Pelotas, no sul do estado, foi palco de apresentações de vídeo, teatro e exposições. E o tema de todos esses trabalhos foi a história do escritor pelotense Simões Lopes Neto. Confira na reportagem da TV UCPEL. João Simões Lopes Neto, escritor e empresário brasileiro, nasceu em Pelotas no ano de 1865. Segundo estudiosos e críticos da literatura, foi o maior escritor regionalista do Rio Grande do Sul. Autor de 4 livros, entre eles Contos Gaúchescos, procurou sempre valorizar a história do gaúcho em suas produções literárias. E para conhecer e desenvolver essa cultura, cerca de 20 escolas participaram da 3ª Jornada Literária de Escolas Municipais de Pelotas. Nós temos que valorizar o que é da nossa terra e a obra de João Simões Lopes Neto, ela é riquíssima, ela é maravilhosa e nós não podíamos deixar que os nossos alunos não conhecessem essa obra. Parte da trajetória desse pelotense ilustre é preservada pelo Instituto João Simões Lopes Neto, do qual Mário faz parte. Simões apenas abre uma janela, né? É um portal para a literatura e a literatura, ela armando as pessoas com a psicologia, com o conhecimento da natureza humana, ela nos arma para enfrentar o dia a dia, a interpretar os fatos, as pessoas. Com base no que foi aprendido sobre o escritor em sala de aula, as escolas prepararam apresentações de música e teatro, uma boa maneira para conhecer ainda mais sobre as obras do pelotense. Ele é uma coisa diferente pra gente, por causa que a gente não sabe, praticamente a gente já fazia várias peças por aí, mas só que aí a professora teve a ideia, a gente foi trabalhando com essa peça e a gente acha muito legal trabalhar com esse tipo de coisa, é um bom exemplo pra gente também. É uma experiência bem enriquecedora, assim, e a gente fica muito feliz, assim, orgulhoso, né, por ser um autor daqui da terra. E como a nossa vida é feita de escolhas, né? Uma má escolha pode trazer um mau efeito para o nosso país e para a própria pessoa que faz a má escolha. E uma boa escolha, ao contrário, ela abre rumos tanto para o indivíduo como para a coletividade. Nós estudando Simões Lopes, nós estamos ingressando em uma sabedoria maior. Eles são sempre os mais procurados e fazem muito sucesso na Feira do Livro de Porto Alegre. São os balaios com saldos, que podem conter verdadeiras raridades e por um preço bem em conta. Para quem quer comprar na Feira do Livro e gastar pouco, os balaios de saldo são uma excelente opção. Neles é possível encontrar obras dos mais variados gêneros de barbada. Esta servidora pública tirou a tarde para pesquisar títulos em promoção. Encontro livro de romance, policial, autoajuda. Josué está procurando nos balaios um livro para o filho. É uma boa oportunidade de encontrar uma boa obra, um preço razoável, né? Maximizar o nosso dinheiro em época de crise. Para os leitores que têm algum receio em comprar nos saldos, é importante saber que os preços baixos não estão associados à qualidade das obras. Muito pelo contrário, tem muita coisa boa nos balaios. Nesta banca, aproximadamente 250 livros entram em promoção diariamente. Os exemplares ficam distribuídos aqui, nesses balaios, com preços que variam de R$ 5 a R$ 10.
O Mauro, que está aqui ao meu lado, vai nos explicar como é que funciona esse processo de saldos e promoções de livros. O segredo, né, é colocar livros de qualidade a um preço que as pessoas possam comprar. Então nós colocamos livros, né, estão na livraria, nas estantes, separamos, avaliamos a qualidade deles e colocamos à venda a um preço razoável. Isso atrai o público? Qual é a preferência das pessoas que buscam livros aqui nos balaios? É geral, né? As pessoas, quando procuram o balaio, elas procuram sempre a surpresa, alguma coisa que elas batam o olho e digam, pô, isso aqui está muito barato e nós queremos levar. Sempre de olho nos saldos, esta estudante encontrou em meio a centenas de livros em promoção o título que tanto procurava. O Copacabana, do João Antônio, que eu já li, mas eu não tinha, foi emprestado, não tinha, que é um escritor que fala muito sobre o Rio de Janeiro marginal, que eu gosto bastante. Frequentador assíduo dos balaios da feira, para seu Júlio, o valor de um livro é imensurável. Sem livro, não existe civilização. Um dos destaques do Festival de Cinema do Rio de Janeiro estreou semana passada nas salas aqui de Porto Alegre. Dirigido por Petra Costa, o filme Olmo e a Gaivota é classificado como documentário, mas com altas doses de drama. E quem nos fala mais sobre esse longa é a jornalista da FM Cultura, Fernanda Bastos. E aí, Fernanda, por que assistir Olmo e a Gaivota? Boa tarde. Boa tarde, Lívia, a todos que nos assistem. É o filme do momento, né? É um filme com produção da Lea Globe, que é dinamarquesa, e da Petra Costa, que é brasileira, que já havia se destacado pelo filme, um documentário também, Helena. E foi produzido aí na produtora do Lars von Trier, do cineasta, e tem produção executiva do Tim Robbins. Pois esse filme retrata a gravidez de uma atriz que está prestes a participar de uma montagem da peça A Gaivota, do Anton Chekhov, e ela descobre que está grávida, a gravidez é de risco, então ela acredita que vai continuar trabalhando, mas descobre que pode sofrer um aborto, então tem que ficar de repouso. O filme acompanha esses momentos dela, né, que ela vai passar a gravidez praticamente toda dentro do apartamento. Ela mora no 5º andar, sem elevador, então também ela não pode se deslocar. E o marido, que é ator também, continua trabalhando, inclusive na montagem que ela tem que deixar, isso gera conflitos. E o filme vai justamente acompanhar essas inquietações que a gravidez vai gerar nela, né? Toda aquela sensibilidade e sem aqueles estereótipos que a gente está acostumado a ver sobre a mulher ficar linda no melhor momento da sua vida, porque ela justamente vai estar num conflito e naquele a iminente perda do bebê que pode acontecer, né? Ela pode sofrer o aborto, então ela se vê muito pressionada a não tomar qualquer atitude na vida dela para não arriscar a vida do bebê. E esse filme, né, tem um vídeo viral que está tendo muito sucesso, né, Meu Corpo, Minhas Regras. Isso trouxe mais repercussão porque a Petra Costa brasileira defendeu na premiação do Rio o fim da violência contra a mulher, o tema aí que está bombando totalmente, né, e também se disse feminista e defensora do aborto. Então isso gerou muita repercussão para o filme e está todo mundo se posicionando, né, ou querendo se posicionar, mas o filme, de qualquer forma, ele é importante que a gente assista o conteúdo do filme, além de ficar nessa discussão. Então, Olmo e a Gaivota, nos cinemas aí, vale muito conferir. Lívia, boa tarde para vocês e fiquem sintonizados aqui na 107.7. Com certeza. Muito obrigada, Fernanda. Ótima dica aqui no Canal Aberto. Uma boa tarde. Na noite desta terça-feira, um espetáculo no Teatro Renascença celebrou o centenário do nascimento do compositor Túlio Piva. No repertório, grandes sucessos do sambista, que marcou a história da música no Rio Grande do Sul e alcançou o reconhecimento nacional. Bonito é o samba. Com a música Bonito é o Samba, o cantor Rodrigo Piva abriu o espetáculo que celebra o centenário de nascimento do seu avô, o sambista e compositor gaúcho Túlio Piva. De uma batucada, bonito é o samba que tem a mulata de porta-estandarte, sambando na rua. Guilherme Braga, cantor da velha guarda, que acompanhou o Túlio Piva em shows nas décadas de 70 e 80, também subiu ao palco para interpretar o samba Canção da Noite.
luz transparente na sombra dos caminhos, pássaros que cantam na doce liberdade no refúgio dos seus ninhos. O repertório do show fez um apanhado dos sambas que marcaram a carreira do músico e que foram interpretados por vários nomes importantes da música brasileira. É um samba, tem a mulata, de moda em sambagem, sambando na rua, sob a luz da lua. O Túlio era um compositor de samba autêntico, de morro, de mulata, embora a gente não tivesse toda essa paisagem aqui. Mas ele foi influenciado por Noel Rosa, então isso está presente na obra dele, no samba carioca também. Então ele é um cara que merece ainda ser muito revisitado, tem mais de 200 composições inéditas e a gente poderia render muitos projetos. Na primeira fileira da plateia, a única filha de Túlio Piva assistia emocionada ao espetáculo. O último show que ele fez foi pisando nesse palco aqui. Foi em 1991, com o Bando Barato para Cachorro. Então foi o último show que ele se realizou, porque a vida dele era a música, era o samba. A música Tem Que Ter Mulata, um dos maiores sucessos do sambista, foi cantada por Nelson Coelho de Castro. Tem que ter mulata. O Canal Aberto volta amanhã, 13h. Entre outros assuntos, vamos falar de pensão alimentícia. E também informações da Feira do Livro de Porto Alegre. Boa tarde para você. Boa tarde, até amanhã.